aí começa a ser pautada como uma ideia de um direito humano inalienável, assim como a educação, a alimentação, se acumula historicamente isso na Europa por um avanço de conquistas, a saúde, ao invés de direito humano inalienável, passa a se tornar com essas relações de produção também mercadoria. É isso que ela falou bastante aqui. Se tudo pode ser vendido e trocado, inclusive o médico é uma força de trabalho, agora é uma mercadoria, por que não a saúde vendida e trocada? Sim? Então, junto com o pacote do avanço histórico que o capitalismo traz, ele traz relações de produção. E sempre que a gente vai analisar o capitalismo, a gente tem que levar em conta essa sua dúplice vertente, esse seu antagonismo interno. Sempre. Né? O capitalismo não traz só relações de produção que precarizam a vida humana, ele traz possibilidades de ampliação do gênero humano. Sim? Nós vamos ver depois que os indivíduos, em grande parte, não têm acesso a esse acúmulo. Esse é outro aspecto da sociedade capitalista. Sim? Nós desenvolvemos grandemente as forças produtivas, mas a maioria da população está expropriada de se apropriar do que o gênero humano acumulou. É um fenômeno que a gente caracteriza como alienação. Né? Mas veja, quando a gente trata do capitalismo, então a gente tem que tratar desse seu antagonismo interno e a gente tem que olhar para as classes que configuram o capitalismo. Se a gente está falando da saúde aqui, a gente tem que falar, por exemplo, do capital no setor saúde. É isso? A Virginia falou bastante do capitalismo aqui, do capital. Como localizar isso na saúde? Né? Por exemplo, no Brasil, a gente tem um dado de 2008 que a saúde suplementar no Brasil teve um lucro em torno de 57 bilhões de reais. Sim? Pra vocês terem uma ideia, se a gente somar o lucro dos 10 maiores bancos nesse ano de 2008, não chega a 50 bilhões de reais. Certo? Então veja, a crítica que se faz bastante no nosso campo a um governo que está direcionado para os bancos, o capitalismo ser voltado para o sistema financeiro, para o lucro bancário, só um setorzinho da produção, que é da saúde e mercadoria no Brasil, dá muito mais lucro do que os 10 maiores bancos do país reunidos. Certo? Um aspecto do capital. Complexo médico industrial é outro aspecto do capitalismo. No mundo, o complexo médico industrial que envolve indústria farmacêutica, indústria de insumos médicos, equipamentos, enfim, tudo que se relaciona a produzir saúde, essa indústria no mundo hoje tem um lucro que se calcula mais de 3 trilhões. Sim? O PIB brasileiro é o quê? 1,8, né, menino? Por aí? Trilhão? Por aí. Então, é mais ou menos o PIB de 2 países do Brasil, é o lucro hoje do complexo médico industrial no mundo. Sim? Então, localizar o capital na área de saúde é localizá-lo aqui. É na prestação de serviço e é na formação de bens, saúde, como se costuma dizer, dos equipamentos, do complexo médico industrial. Como se trabalha? Se a gente localiza a classe do capital, da burguesia da saúde, e a classe trabalhadora da saúde? Em que condições se trabalha agora cada vez mais? As relações de produção que estabelecem o trabalho nessa nossa sociedade agora fazem com que se trabalhe de determinada maneira. O médico agora, como qualquer outro trabalhador, tem que seguir alguns ditames da produção mercantil, da produção de valor. É isso? E as características passam por aumento progressivo de jornada de trabalho. Então, se pegar todos os estudos sobre a categoria médica hoje, o plantão aumentando enormemente na categoria, usando de artifícios vários, desde o celular, que hoje em dia está cada vez mais utilizado, trabalho em domicílio também para o médico, plantão de sobreaviso que a gente tem. Então, aumento da jornada, sim? Redução de salário, porque esse médico agora não é livre do mercado, ele é contratado, ele está dentro de um processo concorrencial como qualquer trabalhador. A pressão pela produtividade no trabalho e a intensificação do processo de trabalho. A média de tempo das consultas, por exemplo, no setor privado no Brasil hoje, está em torno de 15 minutos. Sim? É uma estimativa. Nos Estados Unidos é 12. A gente vai conseguir chegar lá ainda. Estamos num país subdesenvolvido ainda. Os médicos daqui a pouco estão atendendo em 14 minutos. Vamos ver se a gente chega em 12 até a Copa de 2014. Veja, é uma lógica do sistema. Sim? Uma lógica produtora de mais-valia exige padronização da consulta, do cuidado, do atendimento, numa forma específica que é o procedimento, no caso da saúde. A mercadoria
é bem delineada aqui na forma de procedimento, de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia, e ela tem que ser cada vez mais racionalizada, rápida, e é o número que expressa o lucro que ela dá para o capital. Sim, quantidade. A fabricalização do atendimento, certo? O trabalho médico, outrora criativo, reflexivo, que exigiam pensar sobre o cuidado, sim? Elaborar um plano de intervenção previamente. Trabalho médico cada vez mais automatizado, guiado pelas formas tecnológicas que canalizam o trabalhador para operar segundo alguns fluxos bem delimitados, cada vez menos teleologicamente guiado, a gente pode dizer. Sim? Cada vez mais impulsionado por uma causalidade, por uma estrutura proposta, institucional. Sim? O médico cada vez encara cada pessoa hoje como igual. Isso? Diferente, veja, do médico artesão da medicina liberal antiga, que olhava para cada um de maneira diferenciada, tinha tempo para isso, tinha liberdade para isso. A liberdade é outro aspecto que o trabalho moderno passa a tolir no meio dos trabalhadores. Não é só o metalúrgico que passa o dia apertando parafuso como a empresa quer, né? Como parece. O médico, cada vez mais, tem a sua autonomia técnica constrangida pelo capital. Sim? As últimas pesquisas mostram que 90% dos médicos respondem que as operadoras de plano de saúde intervêm no seu atendimento. E aí as intervenções são várias, né? Nega exame que precisa. Veja, o trabalho, quem mais pode dizer quais os meios necessários para se atingir a satisfação de determinada necessidade? Isso é um processo atendedor de necessidade, trabalho. É o agente que o produz. Agora você tem algo externo, o heterocontrole, algo externo que dita como o trabalho deve operar. O médico pode achar que um paciente, um usuário pode precisar de um determinado exame e o auditor, o plano diz não realiza. O internamento não realiza. O internamento, a cirurgia, sim, tempo, cada vez mais a interferência e a constrição do capital. E isso não acontece só no meio privado, né? No meio público isso acontece cada vez mais. A lógica empresarial de racionalização do trabalho entra no meio público de maneira crescente também. Sim? As auditorias da mesma maneira, a racionalização do trabalho. Heterocontrole, outra característica do trabalho sobre o capital. O trabalhador não tem liberdade mais, isso inclusive para o médico. A redução de custos. Um processo produtor de mais-valia, de mercadoria, sim, uma fábrica, precisa produzir um determinado produto com o menor custo possível. Na medicina e no trabalho de saúde isso não é diferente. A precarização que a gente assiste, não só na saúde pública, mas nas operadoras privadas de planos de saúde, em grande parte está relacionada com isso. Como diminuir custos do trabalho. Sim? Trabalhar com menos profissionais possível, com menores recursos possíveis, redução de custos relacionados com precarização. Querem ver um exemplo do nosso Edson Bueno? Como é que isso funciona na prática? Na reportagem que vocês vão ler da revista Exame, mostra o sucesso da Amil hoje no Brasil, e ele é considerado um grande empresário da saúde do Brasil, um dos maiores do mundo, um grande empreendedor. E ele dá algumas mostras de como é que ele organizou a Amil para se tornar essa principal operadora de plano de saúde hoje no Brasil. Primeira característica, 15 aquisições em 3 anos, fusões, aquisições, para Virginia que estuda o capital monopolista, laboratórios, pequenos planos de saúde, sim? O capital, na sua fase monopolista, não funciona mais com pequena produção. A clínicazinha privada, o pequeno plano de saúde local ou regional, a tendência é o capital se unificar em grandes empresas nacionais, quiçá multinacionais. É a tendência do capital nessa fase. 15 aquisições da Amil em 3 anos. Sim? 5 fusões de pequenas operadoras, pequenos planos, por ano. É a média. E depois que ele funde, ele tem que reorganizar as empresas pequenas. Porque as empresas pequenas, elas só são apropriadas pelas grandes porque elas não conseguem vencer no mercado. Sim? Perdem a concorrência, produzem com valor mais alto que o valor médio de mercado.
A hora que ele pega essa empresa pequena e anexa na 1000,